Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha pra vocês e hoje eu estou aqui no meu cenário, que é a sala onde eu tenho os livros e tal. Nem sempre eu consigo gravar aqui, porque quando a minha filhinha tá por aqui eu não consigo porque ela fica mexendo na câmera e aí acaba derrubando. Então muitas vezes eu acabo gravando no quartinho dela, que não tem nada a ver com livros, mas pelo menos eu consigo prender a câmera em um lugar onde ela não mexa. Então, mas hoje ela foi dar um passeio com o avô dela e aí eu estou aqui nesse cenário, que é aqui o cenário onde eu gosto de gravar. E o livro de hoje eu vou botar a capinha aqui pra vocês porque eu li ele no Kindle, que é o livro Submissão. E, gente, é um livro muito interessante e esse livro é muito polêmico também, porque ele foi lançado em 2015 na França, mas a história se passa em 2022, então a história se passa no ano que a gente tá agora, em 2022, mas ele foi lançado em 2015. E ele foi lançado em 2015 exatamente no dia em que a França sofreu aquele atentado terrorista no jornal Charlie Hebdo, daquele grupo radical islâmico que fez aquele atentado mesmo. Vocês devem se lembrar dessa notícia. Esse jornal, Charlie Hebdo, tinha ali o hábito de fazer charges com o profeta Maomé, que é muito importante para os islâmicos, e charges assim, meio que zoando, frases, né, enfim, fazendo piada, utilizando a imagem desse profeta Maomé, e eles obviamente não gostaram, e esse grupo aí mais radical, mais extremo aí, acabou então fazendo esse atentado contra o jornal e acabou causando a morte ali de jornalistas, enfim. E esse livro foi lançado exatamente nesse dia, né? No dia em que ocorreu o atentado foi o dia do lançamento do livro. E esse livro aqui, eu vou botar a capinha aqui pra vocês, ele vai falar, é meio que uma distopia ali, de uma França em 2022 agora, em que está ocorrendo as eleições presidenciais. De verdade, a eleição presidencial ocorreu mesmo esse ano, em 2022, né? O Macron foi reeleito. Mas no livro aqui, quem vai ser eleito o presidente da França vai ser um muçulmano. O partido muçulmano ali vai conseguir vencer as eleições presidenciais de 2022. E assim, gente, é muito... O livro é basicamente dividido em duas partes. Então, até metade do livro a gente vai acompanhando essa parte da eleição, ali antes da eleição e tal, e a segunda parte já depois que ele foi eleito, tá? Mas assim, que esse presidente vai ganhar é a sinopse do livro, então não é spoiler nenhum você saber disso. E a gente vai acompanhar toda a história do ponto de vista de um professor, o François, que é ele que tá narrando a história pra gente. Ele é um professor universitário e ele não dá muita bola pra política não, tá? Ele tem ali seus 40 e poucos anos, ele não é casado, mas ele sempre fica com alunas, com meninas ainda muito novinhas ali na faixa dos 20 e poucos anos. Meio que todo início de ano ali, ele escolhe uma aluna ali que vai ser a namoradinha dele, né? Meio que uma amantezinha ali. E aí, no final do ano, depois das férias e tal, eles acabam não tendo mais contato. No ano seguinte vem uma nova aluna que ele resolve namorar ali. Enfim, ele é um cara meio machista, um cara meio bobão, mas enfim, tá na dele ali. E aí o que acontece? Tá ocorrendo então ali as eleições, né? Antes das eleições. E tem ali dois partidos, na verdade tem três partidos. Tem um partido de extrema direita, que tá ali nas pesquisas em primeiro lugar. Tem um partido de esquerda e tem um partido muçulmano. O partido de esquerda está em segundo lugar nas pesquisas e em último lugar está o partido muçulmano. A França é um país que tem recebido muitos muçulmanos ali chegam, né, fugindo de seus países, fugindo de guerras e tal, enfim, muitos imigrantes ali muçulmanos. Então a França tem uma comunidade grande, então geralmente é essa comunidade que vota no partido muçulmano ali. Só que acontece que ali, perto do primeiro turno, muitas pessoas ali que também não estão nem afim de votar na direita nem na esquerda acabam indo pro votar no candidato muçulmano ali, e ele acaba ficando em segundo lugar. Então termina o primeiro turno com o candidato lá de direita, se não me engano é de direita, em primeiro lugar, e esse candidato muçulmano em segundo lugar por muito pouco. Foi assim, a diferença dele pro de esquerda foi muito pouquinho, ele ficou em segundo lugar por pouquíssimos votos. Mas o fato é que ele vai pro segundo turno com o candidato lá de direita. E aí o que vai acontecer? Todo mundo que era da esquerda, todo mundo que votou no candidato lá da esquerda vai votar no muçulmano. Por quê? Porque o objetivo ali é impedir que o de direita vença. Então a esquerda toda vai se juntar ali com o muçulmano e acaba que a eleição acontece e esse candidato, então esse partido muçulmano acaba vencendo as eleições presidenciais da França. E aí assim, antes do segundo turno, na verdade, já começa a acontecer algumas coisas na França.
esse professor, ele tem ali, ele tá namorando uma moça ali que era aluna dele, uma tal de Miriam, e ele tem ali um relacionamento mais sério com ela, meio que com as outras era mais, sabe, só pegação mesmo. Com ele, eles não são exatamente namorados, assim, mas assim, ele tem uma conexão maior com ela. E ela vai embora logo após o primeiro turno, antes de acontecer o segundo turno, ela vai embora com a família. Ela é uma menina ainda de 20 anos, acho 21, que mora com os pais, com os irmãos pequenos, e eles são judeus. Então, quando tem essa chance da França receber um presidente muçulmano, eles se sentem meio que ameaçados ali, né? Porque os muçulmanos não se dão muito ali com os judeus. Então, a família dela resolve ir embora para Israel, e eles vão então para Tel Aviv. E assim, e o François, então, sofre já esse primeiro impacto de ter uma pessoa que era muito próxima dele, que vai estar indo embora por conta dessa questão da política. E aí, antes ainda do segundo turno, começam a acontecer alguns atentados, algumas cenas de violência, que a imprensa sempre tenta abafar, meio que, sabe, meio que uma guerrazinha civil rolando, e ele acaba até indo à universidade, fecha, ele dispensa os professores por um tempo, e ele acaba até indo para o interior da França para ficar numa cidadezinha tranquila lá. E aí acontece então o segundo turno, e esse candidato muçulmano é eleito. E aí, assim, gente, a segunda parte do livro, então a gente vai acompanhar todo o que vai acontecer com a França nessa parte, sendo ali presidida por um candidato muçulmano. E aí, assim, mudanças muito grandes, sabe? Algumas universidades vão ser fechadas, esse professor não vai mais, essa matéria que ele dá é de literatura, mas de um autor específico, foi proibido. Então, algumas matérias estão sendo proibidas. Então, ele foi dispensado de dar aula, ele pode se aposentar e eles vão pagar a aposentadoria para ele no valor alto, mas é porque ele não pode mais dar aula dessa matéria. Ele pode, se quiser, dar aula de outra matéria também. Ele, logo após as eleições, ele vai andar no shopping e ele começa a perceber algumas lojas fechadas, lojas que vendiam roupas assim mais sensuais e tal, fecharam. Ele anda no shopping e ele tá vendo alguma coisa estranha que ele não tá conseguindo entender, e de repente ele percebe que todas as mulheres que estão no shopping, todas as mulheres que estão andando no shopping estão de calça comprida e de blusa mais fechadinha. Ele começa a reparar e ele não vê ninguém na rua, nem no shopping, nenhuma mulher usando um vestido mais curto, uma mini saia ou uma blusa de alcinha, que era normal na França, gente. A França é um país, né, enfim, que as pessoas se vestiam assim, quase que como o Brasil. Tudo bem, o Brasil é mais, menos roupa ainda, mas era por aí. E ele não vê mais, tipo, todas as mulheres agora andam bem mais com calça comprida, com blusa fechada, sabe? Muitas mulheres já de véu. Você anda no shopping e vê lojas que vendendo véu, assim, nas vitrines. Enfim, a gente vai acompanhar escolas vão ser divididas entre escolas para meninos, escolas para meninas. As próprias mulheres, as meninas não vão ser não vai ter tanto coisa de estudar, sabe? Mulher tem que casar e ficar com o marido. Vai ser permitido o duplo casar com mais de uma esposa, o homem ter mais de uma esposa também na França. Então, até ele mesmo, que nunca pensou em casar nem nada, começa a ter essa coisa assim de se casar até com mais de uma esposa para ser mais bem visto na sociedade. Enfim, gente, a gente vai acompanhar então toda essa trajetória que vai acontecer na França, toda essa mudança, e a gente fica pensando em como é muito rápido, como as pessoas aceitaram essa mudança muito rápido. Mas enfim, eu acho que é bem interessante, e a gente vai acompanhando, como eu falei, do ponto de vista desse professor, que é um cara bem babaca, pra falar a verdade, mas assim, tem umas coisas engraçadas, e ele, como eu falei, ele não entende nada de política, ele vai mesmo conversando com outras pessoas ali. Enfim, gente, eu queria deixar essa indicação pra vocês. Eu gostei bastante desse livro, e vou ficando por aqui então. Beijos, até a próxima.